Olá a todos, estamos de volta para o segundo episódio de uma série que trata desse problema gigantesco que a gente está enfrentando agora, que é esse dos incêndios. E hoje a gente vai falar sobre como a gente pode ajudar os animais silvestres nessa situação, em situação de incêndios. Bom, antes de mais nada, eu preciso dar as últimas informações mais recentes, uma notícia muito boa, que o fogo na estação ecológica de Jataí já está sob controle. Alguns brigadistas estão monitorando a área incendiada para apagar as brasas formadas pela queima dos troncos mais grossos, e também o chamado fogo de turfa, que ocorre embaixo do solo. E, infelizmente, essa é a notícia ruim, outros brigadistas estão cuidando de um incêndio mais recente que iniciou numa estação ecológica próxima, no município vizinho de São Simão. E ontem iniciaram também os primeiros reconhecimentos no campo para entender a situação dos animais silvestres que sobreviveram na estação ecológica de Jataí. E esses reconhecimentos seguirão nos próximos dias. E, juntamente com isso, uma equipe formada por pesquisadores e funcionários da unidade de conservação está distribuindo água, fruta e hortaliças em coxos nos lugares onde é mais provável que os animais sobreviventes os encontrem, né? Os alimentos foram arrecadados aqui em São Carlos por um coletivo criado para atender a essa situação emergencial. E nós, do Núcleo de Proteção Ambiental Cerrado Vive, estamos participando ativamente desse movimento, que poderia demorar muito tempo se dependesse só do Estado, e se a sociedade civil organizada não participasse e não se colocasse, inclusive, à frente dessa iniciativa. Não só por razões práticas, ou seja, para fazer as coisas acontecerem rapidamente, porque, afinal, os animais desabrigados pelo incêndio estão passando fome, uma fome que tem até nome, se chama fome cinza, e também porque sentimos a responsabilidade moral de evitar ou pelo menos diminuir o sofrimento deles. Lembrando aqui que a quase totalidade dos incêndios florestais em São Paulo é causada por fatores humanos. Mas essa não é a primeira vez que a Lara e eu nos envolvemos na questão da alimentação dos animais silvestres, no cenário atual de incêndios devastadores em todo o município de São Carlos e além também. No mês passado, depois do incêndio de uma mata num bairro rural da cidade, recebemos um pedido de ajuda de moradores que estavam recebendo em suas chácaras as visitas de animais silvestres à procura de abrigo e comida. E, entre outras perguntas, os moradores queriam saber se é proibido por lei alimentá-los. E foi estudando para responder a essas perguntas que a gente teve a ideia de criar uma cartilha sobre como ajudar os animais silvestres após um incêndio na mata. Mas também descobriu que essa prática de alimentar os animais silvestres em situação de incêndio ou de outras calamidades, ela é controversa, ou seja, até mesmo os especialistas em fauna silvestre se desentendem entre si, né? Alguns dizem que não se deve oferecer comida, outros dizem que sim, outros ainda dizem que só profissionais habilitados podem fazer isso, como se esses profissionais supostamente habilitados existissem e estivessem disponíveis para atender a todos os casos que a gente está vendo acontecer. E foi justamente por essa razão que criamos a cartilha, para oferecer orientações que qualquer pessoa possa entender e que são fundamentadas em conhecimentos científicos e experiências que tiveram sucesso em outros lugares do Brasil, como o Pantanal. E a Lara vai falar um pouquinho assim dessa cartilha e de seu conteúdo. A gente tentou ser bem ágil para produzir essa cartilha, porque foi logo realmente em seguida a nossa visita pessoalmente no local, né? Eu, a Alessandra e o biólogo Matheus Reis, que tem vasta experiência nesse tipo de suporte aos animais após incêndios.
A gente visitou essa área e percebeu, né, a gravidade também, embora a área seja bem menor do que a estação ecológica que a gente está falando, mas era uma área considerável de mata e que provavelmente, sim, também tinha muitos animais que sofreram as consequências dessa queimada. E aí, depois de visitar, nesse dia mesmo a gente também fez essa prática que nós estamos comentando agora de levar alimento e água para oferecer para os animais que porventura sobreviveram e iam encontrar situações péssimas após retornarem aos locais, que é uma prática que geralmente acontece, os que conseguem fugir, provavelmente voltam para essas áreas por um tempo, né, em que eles já estavam acostumados. E então essa oferta de alimento é por isso que ela é tão importante, por um certo tempo. E aí a gente percebeu, né, como a Alessandra falou, na conversa também com pessoas que moram próximo dessa área, a importância, né, a possibilidade da gente contribuir compartilhando esse tipo de informação. E aí, então, aqui eu vou mostrar rapidamente o material, ele está disponível no nosso blog, né, no nosso site. Essa pode ser impressa, a gente fez algumas impressões, mas é um material fácil de visualizar também de forma digital. E a gente só pede que as pessoas que porventura queiram utilizar de alguma maneira o material peça autorização para a gente divulgar em algum outro lugar, né? A não ser por uso pessoal, uso próprio. E aí a gente faz, então, né, uma introdução sobre a questão da importância de compreender como era a ocorrência dos animais ali naquela área antes da queimada, que tipo de animais existiam. A gente comenta que a nossa região, pelo menos aqui em São Carlos, é grandemente ocupada por vegetação e animais típicos de cerrado, né, que geralmente são os que mais ocorrem. A gente comenta sobre o impacto que essas queimadas têm sobre as fontes de água, inclusive. E aí, sobre essa questão de poder ou não alimentar os animais, é isso. A gente sabe que tem indicações concretas de as pessoas geralmente não oferecerem alimento para animais silvestres. Existem, como a Alessandra falou, certas controvérsias, mas para além das controvérsias, existe um certo consenso de que se uma mata está bem preservada e aqueles animais já existem lá, em bandos, às vezes inclusive, significa que aquele sistema está em equilíbrio e que, portanto, não precisa do ser humano ir lá e levar um alimento. Às vezes a gente faz isso porque a gente gosta, acha bonitinho, coloca a banana ali perto, o macaco vem pertinho pegar, e aí está mais próxima da natureza e dos animais, mas existem motivos pelos quais a gente provavelmente não deveria fazer isso, para justamente manter esse equilíbrio. Existe, de fato, o risco de transmissão de doenças dos dois lados, do ser humano para os animais silvestres e deles para nós. Então, geralmente, não é mesmo aconselhável, né? A gente não aconselha esse hábito constante. Por outro lado, a gente tem que admitir a condição extrema de dificuldade que os animais encontram depois de uma queimada. E, portanto, essa suposta regra, essa indicação de que o ser humano não alimente os animais silvestres, ela fica completamente relativizada, porque é uma outra situação, não é uma mata em equilíbrio. Os que sobreviveram estão machucados, estão assustados e estão com fome e com sede. E eles precisam comer e beber água. E se a gente não oferecer para eles, eles vão acabar morrendo de fome depois de sofrer muito. Como a gente não quer isso, a gente, então, né, por isso que a gente propôs esse material para deixar bem claro que não existe nenhuma lei nacional proibindo as pessoas alimentarem animal silvestre. Então, não é proibido, não existe risco de levar multa, não existe risco em relação a essa questão legal ambiental. Pelo contrário, né, a gente acredita que se os animais estão em sofrimento e a gente pode minimizar esse sofrimento e não faz isso, é que daí sim seria uma crueldade. E isso é proibido pela nossa lei. Então, é por isso que a gente foi, né, taxativo em indicar que as pessoas façam isso, se organizem para oferecer alimento e água para os animais após essas queimadas nas matas, mas tem as indicações de como fazer isso da melhor maneira possível. Existe o cuidado de saber se essa área era pública ou privada, e mesmo sendo pública no sentido o parque ecológico, por exemplo, não é qualquer um que pode entrar lá e oferecer a comida. Tem as regras do local e tudo mais, e no caso da propriedade particular, a gente indica que as pessoas peçam autorização para o proprietário para entrar naquela área e fazer essa oferta organizada de alimento, né? E que a gente está dizendo aqui que provavelmente o proprietário deveria ficar muito feliz com essa contribuição, né? Não vemos por que ele causaria problemas para isso. A gente indica que seja
que também pode ser feito replantio nessas áreas, né, que por um lado é obrigação do proprietário, depois de uma queimada, ele, de alguma maneira, contribuir para a regeneração dessa área com plantas nativas, né? E em relação à oferta de alimento em si, como a Alessandra falou, a gente fez uma pesquisa bastante com base nos conhecimentos do Matheus mesmo, como a gente falou, e também com base no material que a ONG Ampara fez com base na experiência deles no Pantanal, no incêndio anterior, né? Então, a gente indica bastante sobre que tipo de alimentos são mais bem aceitos pelos animais, nesse caso, né, frutas, e de que maneira esse alimento deve ser oferecido. É muito importante que os alimentos sejam limpos antes, que as mãos das pessoas sejam limpas, justamente como a gente falou, para evitar o máximo possível o risco desse tipo de transmissão de doença, que, como a gente acabou de falar, embora exista, está valendo a pena, porque senão, sem isso, eles vão morrer. Mas o máximo de coisas que a gente puder fazer para evitar isso seria melhor, né? Evitar locais que sejam muito próximos de local que tenha muito trânsito, que tenha acesso a animais domésticos, né? Os cachorros que podem acabar caçando aqueles animais que vierem se alimentar ali. É muito importante bastante oferta de água em recipientes adequados, por exemplo, não de metal, que podem esquentar sob o sol, e que devem ser limpos constantemente, mas sem produtos químicos, só com água e pano mesmo, ou uma bucha. E tem essa preocupação também de colocar galhos para que animais pequenos ou até insetos não se afoguem nos locais de água, né? Acho que são essas as principais recomendações que a gente tem na cartilha, que a gente gostaria muito que vocês consultassem, compartilhassem. Acho que você está mutada, Alessandra. Perdoa. Vamos encerrando, então, o nosso episódio por aí, e a gente queria perguntar para vocês, assim, se vocês têm perguntas para fazer, se vocês têm questionamentos, se vocês acham que tem alguma coisa que não está errada, que vocês gostariam de nos dizer, ou experiências para compartilhar, por favor, entrem em contato com a gente, ou pelo blog, ou por esse canal, e a gente terá o maior prazer de responder, e de conversar, e de trocar ideias, enfim. Como a gente tem falado, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Quem ama os animais, provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você tem esse interesse, essa empatia, no mínimo, né? Estou chamando de amor, mas pode ser essa preocupação com a situação dos animais após as queimadas. A gente vai precisar construir isso juntos, né? É muito provável que essa situação, infelizmente, aconteça novamente, e então a gente, como sociedade, vai precisar cada vez se organizar melhor, e para isso a gente tem que começar a trocar ideia, né? Entrar em consensos e trocar experiências para que a gente construa maneiras de minimizar esse sofrimento agora e no futuro. Contamos com vocês.